Olá. Vocês estão vivos aí? Está todo mundo vivo aí? Amém. Isso, tem lugar aqui ainda para sentar, viu? Nós colocamos 100... O quê? As crianças têm que subir, mas já não falam nada? As crianças já não subiram? Subiu tudo correndo já. Lucas, canta 197. Colocamos 197 cadeiras aí, tá? Isso, muito bom. Então tem aí 3, 5, 7, 8, tá. Isso, fica aí. Vou precisar de você hoje. Puxa. Mas ó, o Silvio tá aí? Ah, que pena. Vamos orar. Pronto, todo mundo se acomodou. Vamos orar. Senhor, que este louvor, todo que nós fizemos aqui para te agradar, que o Senhor tenha recebido, que o Senhor tenha descido a esta casa. Eu sinto tua presença aqui hoje e que o Senhor cresça de fato aqui neste lugar. E nós queremos todos diminuir. Eu ouvi tua voz agora e queremos atender a tua palavra. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor prepare cada coração, que cada coração seja um solo fértil para receber tua palavra como em forma de semente, que brotem árvores fortes, firmes, frondosas. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Eu sei, realmente não sei nem como começar, porque há uma presença especial de Deus nessa casa hoje. Eu ia fazer uma série de avisos, eu ia fazer uma série de avisos aqui, mas não tem clima para começar dando aviso, porque Deus está nessa casa. Eu sinto a presença do Senhor aqui. E vou pedir que o Gustavo traga aqui uma visão que ele teve durante o louvor. E talvez você entenda do que nós estamos falando. Vem aqui, Gustavo, faz favor. Gustavo, como a maioria aqui, como quase todos, na verdade, não faz a menor ideia do que eu vim para falar hoje aqui, do que Deus me deu para dizer. Mas o Senhor mostrou algo para ele durante o louvor, e eu queria que ele compartilhasse, queria que você ouvisse com atenção. Agora, no último louvor, eu via como o Senhor, o próprio Jesus, descendo aqui a este lugar, aqui bem no meio. Eu via que as pessoas iam estendendo suas mãos, iam pegando do Senhor e colocando no centro da sua vida. Iam colocando no centro da sua vida. Todos aqui iam pegando e iam colocando no centro da sua vida durante a palavra. Era o que eu vi. Durante a palavra, a gente ia colocando o Senhor no centro da nossa vida. Amém? Amém.
Eu vou falar algo que está lá no livro de Deuteronômio. Se você tiver a Bíblia e quiser deixar aberta lá, deixa aberta no capítulo 10, por gentileza. Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio 10. Mas eu não vou ler agora o texto, eu vou contar uma história primeiro e depois nós vamos ao texto. Pode ser? Obrigado, Lipe. Então tá. Agora que você abriu ali, eu quero que você deixe aí, esqueça um pouco o livro que está na sua frente, e eu queria que você acompanhasse uma história. Nos capítulos 8 e 9 de Deuteronômio, Moisés está fazendo o seu segundo discurso. O livro de Deuteronômio tem uma série de discursos que Moisés fez diante do povo de Israel. Eles estavam na porta para entrar na terra prometida, e Moisés está fazendo uma recapitulação de toda a história de Israel diante daquela nova geração que não tinha experimentado a saída do Egito. Muitos tinham ficado pelo meio do caminho depois de 40 anos, e o livro de Deuteronômio traz uma recapitulação de coisas que estão escritas em Êxodo e outras histórias ali em forma de discurso. Então, no capítulo 8, Moisés está ali fazendo um discurso, e ele lembra aquele povo de fatos passados, recentes em termos de 40 anos no máximo. Fala de algo que ele sentiu, que ele reconheceu sobre o povo de Israel, e também fala de coisas futuras quando eles entrassem ali na terra. Então, o Moisés faz questão de lembrar, Moisés está falando em nome de Deus, da libertação que eles tiveram do Egito, como depois de 400 e tantos anos, eles passaram pelo meio do mar, e foram libertos da escravidão, e saíram com riquezas que Deus havia prometido já desde Abraão. Ele conta como Deus sustentou o povo durante 40 anos com maná, fielmente derramando maná ali para que o povo se alimentasse. Ele mostra como Deus fez a provisão da água quando eles precisaram, como Deus deixou que passassem fome até certo ponto, mas também trouxe carne quando eles precisaram. E Deus deixou que passassem fome e que às vezes tivessem lutas, porque Deus queria disciplinar o povo como um pai disciplina o seu filho. Todos os pais colocam os filhos em situações de disciplina para criarem caráter, para criarem hábitos saudáveis. É fundamental que haja disciplina, e Deus tratou o povo de Israel como se fosse seu próprio filho, e era. E Deus coloca ali, Deus vai desfiando toda a história de Israel, mostrando como Deus cuidou até das vestes. As vestes em 40 anos não se rasgaram, não se envelheceram, as sandálias não se gastaram, e Deus foi cuidando do povo, e agora estava ali no limiar para entrar na terra prometida. Deus disse que quando eles entrassem na terra, eles teriam muitas posses, que eles iam construir suas casas, que eles iam aumentar o seu gado, que eles teriam ouro, que eles teriam prata. Deus disse que eles enfrentariam os povos da terra, que eram mais numerosos, eram maiores, eram mais fortes do que eles. E Deus disse que daria vitória quando eles entrassem ali. E Deus lembrou o povo que nada disso foi porque o povo merecesse. Deus lembra muito bem que o povo foi rebelde, que o povo foi murmurador, que o povo foi idólatra, que o povo foi desobediente, que o povo chegou a descrer das coisas que Deus tinha dito, que o povo pensou em voltar para o Egito e comer melão de novo lá. E Deus lembrou especialmente de Horebe, que foi o momento em que eles fizeram o bezerro de ouro e começaram a adorar ali, logo depois dos 10 mandamentos, poucos dias depois dos 10 mandamentos. E Deus estava dizendo então como ele queria destruir o povo naquele momento. E ele tinha dito a Moisés: eu vou fulminar esse povo e vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. E Deus lembra como Moisés intercedeu pelo povo. E por causa dessa intercessão de Moisés, Deus desistiu de fulminar o povo de Israel e resolveu mantê-lo e cumprir suas promessas. E Deus então mandou escrever lavrar segundas tábuas de pedra, nas quais Deus mesmo escreveu com o seu dedo as leis, dizendo então que ele dá sempre uma segunda chance. Isso tudo está aí nos capítulos 8 e 9. O que Deus está dizendo ali
é que ele não escolheu o povo pelas habilidades, pelas virtudes do povo, porque não havia muitas mesmo para valorizar. É que Deus resolveu amar o povo de Israel. E resolveu cuidar dele. Tirar da escravidão, ensinar os seus caminhos, ensinar o povo a andar em seus caminhos. E Deus disse, vou colocar vocês lá dentro, porque eu amo vocês e eu quero fazer isso com vocês. E vou fazer. Ora, agora imagine que você, então, encontra esse povo depois de 400 anos escravizado. E Deus faz todo esse livramento e toda essa bênção, todas essas promessas, um projeto tão glorioso que Deus oferece para eles. Honestamente, como você esperava que o povo reagisse a esse livramento? Que sentimento você acha que o povo deveria nutrir por alguém que tratou com tanto carinho? Pode falar? Gratidão. Gratidão, Aderlan, é uma palavra muito bonita, mas para muitas pessoas gratidão significa dizer obrigado e acabou. Se você tivesse que graduar gratidão de 0 a 10, obrigado eu diria que é um nível muito baixo. Talvez fosse 2, 2,5, 3. De que espécie de gratidão estamos falando, Aderlan? Pode falar, você está pensando alguma coisa na sua mente? Pode falar. Que tipo de gratidão você acha que o povo devia ter? Se você não falar, ninguém vai embora, ok? É isso aí. Que tipo de gratidão você acha que devia ter o povo? Retribuir com amor. É muito bom. Mas hoje muitas pessoas falam, eu te amo, você vem lá no Face, todo mundo, eu te amo. Sendo fiel, o que você quer dizer com isso? Honrando ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, tudo isso como forma de amor. Quando se fala em amor, eu lembro muito dos... Eu dei aula há muito tempo lá em ensino fundamental, né? Então era muito engraçado, porque no final do ano, as meninas vinham sempre com seus livros. Professor, assina aqui para mim, assina aqui para mim. Aí você via aqueles cadernos que todo mundo assinou, né? E então você vai virando as páginas e a gente vai passando o olho assim, meio leitura dinâmica. E é muito legal ver como elas escrevem assim para as melhores amigas, né? Eu espero que você sempre se lembre de mim. É sempre a outra que tem que se lembrar da primeira, né? Que você sempre se lembre de mim, porque eu sempre vou me lembrar de você. Mentira, no dia seguinte já nem sabe onde está a pessoa tomou o avião e foi embora para outro lugar, você não ficou sabendo. Mas todo mundo mas lembre-se de mim, porque eu sempre vou lembrar de você. Olha que argumento bom, né? Mas a gente faz a mesma coisa com Deus. O povo fez a mesma coisa com Deus. Porque logo lá no Horebe o povo falou, tudo que o Senhor disser faremos. 40 dias depois estava todo mundo adorando o bezerro de ouro. Então é por isso que chega no capítulo 10, e Deus então diz no versículo 12, diante de tudo isso que eu fiz para vocês, o que eu espero agora? Agora, pois, Israel, o que o Senhor Deus pede de ti? A minha versão diz pede, mas a maioria das versões aí que eu tenho visto diz requer. Quem tem requer aí? Que bom que a maioria, né? Em inglês, require. Falei certo, Edgar? Uau! Vou comprar minha passagem. Como não? O que Deus requer de ti? Eu vou substituir minha versão, que ela está muito light. O que Deus requer de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus são céus, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu, depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. O que Deus está falando nesses dois últimos versículos é que todas as coisas são de Deus. As da terra, as do céu e as de acima do céu. Tudo pertence a Deus. De todas as coisas que pertencem a Deus, Deus escolheu uma família. Abraão.
e decidiu que ia abençoar aquela família e a sua descendência. Não foi pelas virtudes. Se o povo de Israel, se Abraão tivesse sido uma pessoa muito 100% e tivesse merecido o amor de Deus, então Abraão poderia falar assim: Deus, é o Senhor que tem que me agradecer, porque eu tenho sido muito fiel ao Senhor, e se quer saber de uma coisa, eu mereço mesmo que o Senhor cuide de mim e da minha descendência, porque eu tenho sido muito bom. Mas não era o caso. Abraão obedeceu a Deus, mas primeiro Deus escolheu Abraão. Então você imagina que eles eram pecadores, como todos nós somos, e Deus fala assim: eu quero você, eu vou usar você, de você eu farei uma grande nação, eu abençoarei, e por tua descendência todas as famílias da terra. Estava se referindo a Jesus Cristo de Nazaré. Como você acha que devia se sentir o povo escolhido por Deus para esse propósito? Qual devia ser a reação desse povo? E uma retribuição total. 100% é pouco. 100% é pouco para esse tipo de desafio que Deus cria para eles. Para esse tipo de aliança que Deus propunha para eles. Era muito pouco. E eu achei muito legal o verbo requerer. Aula de português. Amanhã tem FUVEST. Então vamos lá. O verbo requerer não é derivado do verbo querer. Algumas pessoas acham que requerer é como querer. Não é não. Tá? Porque, por exemplo, rever é derivado de ver. Eu vi, eu revi. Descrer é derivado de crer. Ele creu, ele descreu. Mas requerer não é querer de novo. Rever é ver de novo. Mas requerer não é querer de novo. E por isso, então, você diz eu quis, mas você não diz eu requis. Você diz eu requeri, porque é outro verbo. Então, se você acha que o verbo requerer se conjuga como o verbo querer, você caiu do cavalo, porque você seguiu uma linha de raciocínio que não se sustenta logicamente. Porque a língua portuguesa não tem nada a ver com humanas. É exata total, ok? Mas essa é uma outra história que, enfim, você não tinha que ouvir isso hoje, ok? Se você vier me dizer, vocês tinham que ouvir isso hoje, né? Se você vier me dizer que você vai mal em português porque você é bom em matemática, acabei de quebrar seu argumento. Gramática é lógica. É só lógica, ok? Então você tem obrigação de ir bem em gramática. Muito bem. Mas não era esse o tema? Calma que eu vou precisar de você. Fica aí. Não deixa ele sair daí. Nossa, eu estava orando hoje, falei, Rivaldo tem que sentar lá na frente. E olha só, Deus ouviu minha oração. Mas o verbo requerer significa pedir algo que é seu por direito. Às vezes o direito é líquido e certo. Às vezes você precisa argumentar para obter algo, mas ele se fundamenta numa base lógica. Então, por exemplo, alguns aqui estão prestando vestibular. Vocês vão entrar na faculdade, se Deus quiser. Quando você quiser fazer a sua matrícula, você precisará de um histórico fornecido pela escola onde você formou e fechou o ensino médio. Você volta lá na escola e você faz o requerimento desse histórico. E você não tem nem que perguntar se vai sair, porque é um direito seu. Então você requer algo que é seu por direito. Quando Deus diz para o povo o que é que o Senhor requer de ti, Ele não está pedindo por favor. Ele está falando assim, você me deve isso. Você me deve isso por tudo que eu já lhe fiz. Nós somos devedores a Deus eternamente, por tudo que o Senhor já fez por nós. Eternamente devedores. Agora nós temos um sentido de devedor aqui no Brasil, nós não gostamos, porque ninguém gosta de dever. Ninguém gosta de dívida. Já ouviu, falou dívida, pensou em Serasa, cadeia. A dívida que nós temos com Deus é uma dívida agradável. Porque ela me leva a querer fazer para Deus
tanto quanto for possível e em forma de gratidão pelo tanto que ele já fez por mim. Deus não diz assim, olha, se você não me pagar o que você está me devendo, vou mandar prender você, processar e etc. Não vai acontecer isso com você. Apenas você vai passar uma grande vergonha quando chegar diante da presença do Senhor lá na glória e não tiver nada para mostrar para ele. Mas Deus não falha em suas promessas, e Deus não falha jamais na aliança que ele tem conosco, uma aliança de sangue por meio do seu Filho. E o que Deus propôs para o povo, eu vou trabalhar com 4 verbos que estão aí. No versículo 12. Poderia pegar o do versículo 13 também, mas eu vou trabalhar com os 4 verbos do 12 aí. O que Deus espera de Israel? Que temas o Senhor teu Deus, que mais? Andes, que mais? Ames, e que mais? Sirvas. E eu volto então àquela pregação antológica daquele retiro. Esaú, o que ele fez? Sentou, comeu, levantou, saiu. Quem não tem parte com Deus, quem não consegue entender as coisas de Deus, vive em função das suas necessidades básicas. Esaú abriu mão de promessas de Deus, Esaú abriu mão das verdades espirituais e decidiu que ele queria sentar, comer a lentilha e depois disso, com a necessidade satisfeita, ele se levanta e sai e não quer nem saber se havia uma promessa para ele. Para o povo de Israel não funciona, sentou, comeu, levantou-se e saiu. O povo de Israel funciona assim: temas, andes, ames, sirva. Então você vai repetir: temor, obediência, amor, serviço. Eu quero que você fale mais uma vez: temor, obediência, amor, serviço. Esse versículo 13, algumas Bíblias trazem assim, que guardes os mandamentos. Outras versões dizem para guardar os mandamentos. Eu só consigo guardar os mandamentos de Deus se eu entendo que eu preciso temer, obedecer, amar e servir o Senhor. Se eu não entender que eu estou engajado numa obra para Deus, eu não consigo cumprir a palavra de Deus na minha vida. A segunda coisa é que isso é para o meu bem. Versículo 13, que guarde os mandamentos do Senhor, os estatutos que eu te ordeno para o teu. Preste atenção. A gratidão a Deus beneficia aquele que usa dela. Vou repetir. A gratidão a Deus beneficia aquele que faz uso dela. Quão grato você é a Deus? Essa gratidão vai se manifestar em temor, obediência, amor, serviço. E você será o maior beneficiado por isso que você vai fazer. É isso que a palavra está ensinando aqui. Então já estou indo para o finalmente. Eu não tenho muita coisa para dizer, mas é profundo, porque o Gustavo veio aqui e falou o seguinte: hoje é um dia de você colocar Cristo no centro. Sou muito grato aos meus pais que me educaram, que me sustentaram na infância, que me permitiram seguir meus estudos até que eu tivesse condições de caminhar financeiramente com as próprias pernas e que me ensinaram os caminhos de Deus. Eu sou muito grato ao lugar onde eu trabalho, porque tem me sustentado já por tantos anos, e ali eu tenho conseguido, então, crescer profissionalmente, e eu tenho feito o que eu gosto de fazer, e eu tenho podido também sustentar minha família. Eu sou grato a muitas pessoas e por muitos motivos, mas tem uma gratidão que eu tenho na minha vida, é a Cristo Jesus de Nazaré, porque eu ia para o inferno e eu não vou mais por causa dele. Meus pais não podiam me tirar do inferno. A minha empresa não pode me tirar do inferno. O governo não pode tirar ninguém do inferno.
Jesus pode. Meus pais não podiam me libertar de pecado. O governo não pode. A escola onde eu estudei não podia me libertar de pecado. A igreja que eu frequentei não podia me libertar de pecado, mas Jesus pode. 100% para ele. Ele tem que estar no centro. A gente coloca tanta coisa no centro. Ninguém ia morrer na cruz por mim. Ninguém. E ainda que alguém fosse, ainda que minha mãe fosse à cruz no meu lugar por amor materno, o sangue dela não seria capaz de apagar os meus pecados. O sangue de Cristo é. Quem tem que estar no centro? Aleluia. Você já entendeu hoje aqui. As coisas que acontecem no Antigo Testamento, nós ouvimos isso aqui no domingo passado, são sombra das que viriam depois. Deus estava falando com o povo de Israel que ele separou para ser uma bênção no meio da terra, para mandar Jesus por meio daquele povo. Mas hoje, Deus fala conosco. E eu queria que você pensasse um pouco na sua história. Israel era escravo. Israel passou 40 anos de deserto, passou por dificuldades. Israel passou por lutas. Israel foi atacado pela retaguarda, por Amaleque, nos seus pontos fracos. Israel teve momentos de grandiosa manifestação de Deus. Israel passou por milagres. Israel foi sustentado pelo Senhor durante 40 anos. Mas Israel teve que saber escolher quem ia colocar no centro. Olha para a sua história. Ou você não tem sido sustentado pelo Senhor todos esses anos? Quantos aqui um dia tiveram encontro assim, radical com Jesus e sabem assim, ó, eu era um antes de Jesus, eu sou outro por causa de Jesus hoje? Pensem quem você era antes de Jesus. Pensa o que você é hoje. E mesmo que você tenha conhecido Jesus, mas tenha vivido de uma forma torta, pensem como Jesus foi transformando sua vida durante o tempo. Pensem como Jesus nunca desistiu da sua vida. Jesus podia fulminar a gente com o sopro da boca dele, se quisesse. Mas ele tem um pacto, ele tem uma aliança, e ele não vai abrir mão. Ele nos escolheu para representarmos a ele aqui na terra. E fim de papo. Glória a Deus mesmo. Tem gente que quer representar o diabo. O que Deus pede de nós? Deus pede que nós temamos o Senhor. Agora presta atenção, nós falamos muito isso nas igrejas, eu tenho certeza que todos aqui, ou a grande maioria já ouviu falar nisso. Temor de Deus é mais do que você morrer de medo de Deus. Temor de Deus é um respeito santo. É um respeito que nós temos perdido em nossa sociedade porque ele está diretamente ligado à noção de reverência. Ele está ligado à noção de importância e de autoridade que uma pessoa tem. Você não entra no tribunal e sai falando com o juiz como se fosse seu camarada. Você jamais se dirige ao juiz como camarada seu, porque não é. Pode até ser vizinho dele, você pode morar no mesmo condomínio que ele, mas na hora que ele estiver sentado naquela cadeira lá, ele é juiz. Na piscina você pode falar com ele, chamar pelo nome. Mas não faça isso quando ele está sentado naquela cadeira, porque é outra coisa. Nós perdemos essa noção de reverência, de tal forma que até os jovens hoje falam com seus pais como se fossem seus irmãos. E nunca serão. Seus pais serão sempre seus pais. Como se fossem iguais a você. Nunca serão. Né? Eu preciso deixar esse vácuo assim para eles pensarem um pouco. Se você não for capaz de respeitar, presta atenção, se você não for capaz de entender a hierarquia nas relações sociais, familiares, você nunca vai respeitar a Deus, porque você não respeita nem a quem você está vendo diante dos seus olhos, vai respeitar alguém que você não vê? Então Deus nos coloca em situações familiares, na escola, no emprego, na vida. Nós temos sempre autoridade sobre nós e Deus coloca autoridades para que a gente entenda que sobre todas as coisas há uma outra autoridade que nós não vemos, que é a do Senhor, e nós devemos temer essa autoridade. Nós devemos saber que o nosso Deus
Ele está sentado num trono. Nós devemos lembrar que o Deus que adoramos está rodeado de anjos que o adoram o tempo todo. Que o nosso Deus criou todas as coisas com perfeição. Nós devemos saber que o Deus que nós adoramos é reverenciado pela própria natureza. Suas virtudes são exaladas pela natureza. Nós devemos saber que Deus conhece todas as coisas. Que Deus sabe os meus pensamentos até quando estou dormindo. E Deus conhece os nossos sonhos. E nós devemos saber que Deus conhece os nossos sentimentos mais íntimos. Você deve saber que Deus conhece as tuas lembranças, as tuas memórias, e até o que você acha que você não lembra, Ele sabe. Você tem que saber de quem você está falando. Você tem que conhecer que Deus é onipotente, que Ele é capaz de fazer a terra voltar um dia, sem que haja um desastre com a água que podia atravessar todo o mundo. Como é que a Bíblia... É uma coisa que eu não consigo entender, eu não entendo nada de física, mas como é que a terra gira num determinado sentido e Deus faz ela voltar para trás? Um dia, a água devia varrer toda a terra. Faça isso aí com um copo. Como é que Deus fez a terra voltar para trás, mas a água voltou junto? Não me pergunte, eu não sei dizer, mas Deus faz. Deus faz o animal falar. Não me pergunte como é que um burro falou, mas falou. Não, é hora de ver isso. Estou falando do poder de Deus. Nós estamos falando de um Deus que conhece você intimamente. E que vai nos julgar por tudo que fizemos por meio desse corpo. Ah, meu querido, a gente tem que ter mais respeito por esse Deus. A gente tem que ter mais respeito. Eu não estou falando com uma pessoa igual a mim. Eu fui criado para honrar esse Deus. A Bíblia diz que eu tenho que andar em seus caminhos, observar a ordem de Deus, obediência a Deus. Presta atenção. Obediência não é uma opção. Obedecer não é uma opção. Outro dia lá falaram para mim lá em casa, não fiz porque eu não quis. Como você fez porque você não quis? Não foi dada a opção de você não querer, foi dito para fazer. Tem que fazer e pronto. Agora, lembre-se de Jonas, que Deus disse, vai para lá. E ele fala, não quero, eu vou para o outro lado. Você conhece a história. Lembre-se de Saul. E Deus fala para destruir os amalequitas, inclusive o gado. E Saul resolve então que vai destruir os amalequitas, mas conserva o rei vivo. E ainda leva o gado para sacrificar a Deus. Mas não foi o que Deus falou. Deus não quer meia obediência. Não existe meia obediência. A obediência é completa. Porque Deus não falou, que bom, Saul, pelo menos você trouxe, pelo menos você matou aquelas pessoas. Pelo menos você destruiu o povo. O que Deus falou para Saul? Obedecer é melhor do que... Porque ele tinha mantido o gado para fazer sacrifício a Deus, pelo menos foi o que ele disse. Eu não quero sacrifício, eu quero tua obediência. Quando Deus precisou de sacrifício, e no lugar de Isaac, ele arrumou ali um cordeiro. Eu quero a tua obediência, não quero o teu sacrifício. E depois ele fala que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Quem aqui é feiticeiro? A Bíblia fala que nós devemos amar o Senhor. E embora nós digamos sempre que amor é um sentimento, eu tenho aprendido que amar é mais que um sentimento. Amar é uma decisão. Eu decido que eu vou amar. Porque muitas vezes a gente não tem vontade de fazer certas coisas. E há pessoas que muitas vezes nos aborrecem tanto, ou nos dão motivo de tristeza tão forte, que a gente fala, impossível. Aquela pessoa nunca mais. Mas o Senhor é capaz de nos dar esse sentimento quando a gente decidir que vai amar. E aí Deus transforma o coração. A nossa alma sempre está motivada à nossa ação. Tem um salmo que, nós falamos isso já em algum salmo, a gente primeiro levanta a mão para adorar a Deus, e depois Deus cura o teu coração. Agora, se você falar assim, eu não vou louvar a Deus hoje porque eu estou chateado, então tá.
fica chateado e não louva. Vai sair chateado do mesmo jeito. Obedece ao Senhor, levanta a mão, começa a adorar e você vai ver que teu coração fica limpo. É assim que funciona. Então a gente decide que a gente vai amar. E amar o Senhor é uma decisão. E esse amor, como está lá em Deuteronômio, ele tem que atingir o meu corpo, ele tem de atingir a minha alma, ele tem de atingir o meu espírito. Deus quer ser o primeiro. Atenção, Deus quer ser o primeiro a ser levado em consideração em todas as decisões que nós tomamos. Parênteses. E volta. Vai para lá. Vai logo. Vai para lá. Senta aí. Volta. Vou ter obediência aqui. Esqueci. Tinha esquecido, viu? É isso que Deus quer de nós. Ele podia falar assim, mas tá bom aqui. Por que você quer que eu vá para lá? Porque eu quero. O que eu vou fazer? Não sei, vai lá e senta lá. Quantas vezes Deus dá ordem para a gente fica discutindo, mas por que o senhor quer que eu faça isso? Mas o que vai acontecer depois? O que eu ganho com isso? Para. Não interessa, Deus mandou. Deus mandou e acabou a discussão. Ele é Deus, ele tem que ficar dando explicação. Só falta agora eu pegar, se eu tivesse um filho aqui de 3 anos, falar, ô filhinho, senta naquela cadeira, porque depois que você sentar naquela cadeira, eu vou pensar com sua mãe se nós vamos sair para depois comprar uma pizza, porque eu não vou ficar discutindo da justificativa para uma criança de 3 anos, por que eu estou mandando. Eu mandei, vai lá e pronto. Deus, dono de todas as coisas, dá comandos para a gente, e a gente quer que Deus nos dê explicações, como se Ele devesse explicações para nós. Mas quem é que manda, afinal de contas, nessa história? Isso aqui não é uma sociedade. Eu não estou em sociedade com Deus. Mas eu volto ao amor de Deus aqui. Ele quer ser o primeiro a ser levado em consideração. O amor é uma atitude que implica sempre visar ao bem do outro. Vou repetir. O amor é uma atitude que implica sempre visar ao bem do outro. O amor ágape, como Deus ensina na Bíblia, nunca espera retribuição. Ele espera sempre fazer algo para beneficiar o outro, o benefício do outro, o benefício do outro. O amor nos leva a essa forma. A Bíblia, olha só que coisa linda, o Senhor fala assim, eu espero que vocês me amem, mas em 1 João, capítulo 4, 19, ele fala que nós amamos porque Ele... O meu amor por Deus tem que ser o reflexo da gratidão, porque Ele primeiro me amou. E a Bíblia fala em Romanos 5:8, agora você não precisa ficar abrindo, eu vou passar rapidamente por esses versículos. A Bíblia fala, presta atenção na categoria do amor de Deus, presta atenção. A Bíblia fala que Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por mim quando eu tinha sido salvo. Jesus não morreu por mim quando eu tinha me santificado. Jesus não morreu por mim quando eu renunciei aos pecados da minha vida. Jesus morreu por mim quando eu era pecador e ofensor dele. E foi nessa condição que ele falou, eu vou morrer pelo Fábio. Ele precisa desesperadamente. Jesus morreu por você quando você estava no fundo do poço. A Bíblia fala em Romanos que alguém poderia morrer pelo seu amigo. É possível que alguém morra pelo seu amigo. Gosta tanto do amigo que fala, não, deixa. E se atira na frente do carro, faz alguma coisa assim. Mas Deus, Ele não morreu pelo amigo. Ele morreu pelo inimigo. Eu não poderia amar o Senhor se Ele não tivesse me amado dessa forma. Você tem que entender, você era inimigo de Deus quando Ele morreu por você. Efésios 2, versículos 4 e 5. Ele fala que
pelo grande amor com que Deus nos amou, gente, é tão impressionante, porque ele fala que Deus é riquíssimo em misericórdia, e fala do muito amor com que nos amou. A Bíblia nem a Bíblia encontra uma palavra para definir a grandeza do amor de Deus. Em João 3,16 fala de tal maneira Deus nos amou. Aqui ele fala do muito amor com que nos amou. Nunca haverá um adjetivo capaz de qualificar a grandeza do amor de Deus por nós. Não haverá. Então, esse amor de Deus aqui, ele fala que quando eu estava morto pelos meus pecados, ele me deu vida. E por isso eu sou salvo pela graça. O amor de Deus me deu vida. Eu estava morto, porque eu sou pecador. O amor do Senhor por nós é de tal ordem que quando eu era escravo, presta atenção no que eu estou falando. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu fui liberto de um tirano. Essa semana, conversando com um jovem que nega Jesus de todas as formas, ele estava falando, o seu Deus escraviza as pessoas. Eu falei, muito engano seu, eu não sou escravo não. Escravo é você, que vive pecando e não consegue se livrar do pecado. Eu sou livre. Mas se for para ser escravo, 1000 vezes melhor ser escravo de Cristo do que do pecado. O amor de Cristo foi dessa ordem. E ele, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Não deu tempo de decorar toda a Bíblia ainda, gente. Meu pai, amado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Ele fala que o amor de Cristo nos constrange. Que ele cresça, eu diminua, mas que ele apareça e que eu me constranja. Que eu me constranja. Que eu me constranja. Me constranja. Deus me amou dessa maneira e eu vou falar, beleza, Deus, obrigado, e vou continuar minha vida como se não tivesse nada a ver. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, meu querido. A Bíblia fala ainda no versículo 15 que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou, o que fala depois? Se eu sofrer, participar, a sua obra eu vou. Depois ele fala no refrão, pela cruz me chamou. O que mais? Gentilmente me atraiu. E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. O amor de Cristo ainda não quebrantou você o suficiente? De vez em quando a gente precisa ter essa reflexão. Acho que é por isso que chama renovação. Você conhece essa palavra. Nada do que eu estou lendo é novidade para você. Mas renovar significa isso. Sempre novo, sempre novo, sempre novo. E há momentos em que a gente precisa renovar essas coisas e lembrar, para que a gente possa examinar e falar assim, Deus, eu estou dentro da tua vontade? Ou o Senhor está dentro do meu coração, no centro? Impressionante é o seu amor. Me redimiu e mostrou quanto Ele é fiel. O que você pode oferecer a um Deus assim? O que Deus requer de ti? Água da rocha. O que Deus requer de ti? Se não bastasse tudo isso, Mateus 5 fala que Deus cuida de nós também. Ele fala, Mateus 6, perdão. Ele fala sobre como Deus cuida de nós melhor do que das aves, mais do que das flores, que Deus nos dá alimentação, que Deus nos veste. Se você precisa de sabedoria, Tiago capítulo 1, versículo 5, fala que Deus supre sabedoria na sua vida para tomar decisões.
Se você eventualmente cai, tropeça e você se sente acusado, a Bíblia diz que Deus provê para você um advogado, que é Jesus, está diante do Pai dizendo: eu paguei a dívida. Como é que você responde a um Deus assim? O Senhor requer de nós que nós sirvamos ao Senhor, um sentimento de entrega. Alguém falou ontem, você que orou, acho, falou sobre a sogra de Pedro, ontem. Estávamos orando ontem aqui, e a Gláucia começou a orar por cura, e depois ela falou da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre, e ela foi curada por Jesus. O que a Bíblia conta que ela fez em seguida? Passou a servi-lo. Os nossos sentimentos deviam ser de tal ordem que, uma vez que eu fui abençoado pelo Senhor e minha vida foi transformada por Ele, o mínimo que eu devia fazer é passar a servir ao Senhor com tudo aquilo que Ele me deu. É o mínimo que eu posso fazer. E o Senhor te convida a se engajar na obra dele. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Não sei, desculpa, você já está engajado, não sei se você sabia disso. Né? Versículo 4 diz: ninguém que milita se embaraça ou se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós estamos aqui para agradar a Deus, somente a Deus, e ponto. Nosso assunto é com Jesus. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o número 1. Hoje em dia nós vemos no meio de uma igreja, eu não estou falando da Água da Rocha, eu estou falando da Igreja de Jesus, né? E você que navega pela net aí, você deve ter visto quanta bizarrice se faz em nome de Deus hoje. Foi criado um evangelho que coloca o homem no centro. Nós devemos promover a justiça, nós devemos promover o bem, nós devemos promover as coisas para as pessoas e tal, porque Deus amou as pessoas, e tudo isso é verdade, nós devemos mesmo fazer as coisas certas, porque Deus faz, mas as pessoas não são o centro. O centro de tudo é Jesus. O centro tem que ser Jesus. As pessoas, mais do que justiça social, elas precisam de Jesus como Salvador. Primeira coisa que elas precisam. Se você acertar todos os problemas do mundo, mas elas não conhecerem Jesus, elas vão para o inferno. Foi criado, é pregado o evangelho que prega a bênção, a sua bênção, a sua bênção, a sua esposa, o seu emprego, a sua cura. E é lícito que você queira casar, é lícito que você queira trabalhar, que você seja curado, mas o evangelho não está centrado em nós, nem em mim, nem em você. O evangelho está centrado em Cristo. Ele é a personagem principal da Bíblia. Ele é o centro de tudo que acontece. Por isso que o salmista, no Salmo 115, e o pai colocou lá no Skype, e eu acabei lendo por acaso, era exatamente isso. O Salmo 115 fala: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ninguém aqui tem que ser glorificado. Nenhum pregador, nenhum membro, nenhum instrumentista, nenhum cantor, nenhuma igreja, nenhum de nós tem que receber glória alguma, porque a gente não merecia. Toda glória tem que ser dada àquele que é detentor dela por merecimento legitimamente, que é Jesus Cristo de Nazaré. A minha vida tem que ser dada a Ele. Aleluia. O Senhor em Deuteronômio requereu dos israelitas aquilo que era direito dele: temor, obediência, amor, serviço. Não vai ser diferente conosco. Hoje termina assim, porque eu não posso tomar essa decisão por você. A decisão é sua. Deus te quer 100%. Ele olha para você e fala assim: você estava perdido, você me ofendeu. Você me ofendeu de várias formas. Você me ofendeu com vários pecados. Você andou longe de mim muito tempo. Você me negou durante muitos anos, mas eu te amei assim mesmo. E agora eu requeiro. Diga requeiro. Isso, eu requeiro de você
Repita: temor, obediência, amor, serviço. Você pode fazer duas coisas com essa palavra. Você pode ficar sentado na sua cadeira e falar: tá bom, vou pensar nisso depois. Ou você pode continuar sentado na cadeira dizendo: não faz a menor diferença para mim, estou pouco me lixando. O problema não é comigo, meu querido, o problema é com Jesus, eu só estou repetindo a palavra dele. Ou você pode falar assim: Jesus, eu tenho te servido, mas eu quero te servir mais. Eu tenho te amado, mas eu quero amar mais. Eu tenho temor do Senhor, mas eu quero ter mais temor do Senhor ainda, porque o grau do amor do Senhor Jesus sempre será superior a qualquer coisa que nós venhamos a fazer aqui. E talvez você tenha andado de forma torta, talvez você nunca tenha se importado de verdade com as coisas de Deus nesse nível. E hoje o Senhor esteja falando assim para você: eu quero mais de você. E talvez você esteja disposto a falar: Jesus, eu quero entrar nesse pacto com o Senhor. Eu nunca tinha entendido isso. E hoje eu quero entrar nessa aliança com o Senhor. Deixa eu te contar o segredo, meu querido. O grande problema de Israel foi quando os 10 mandamentos foram dados e o povo falou: tudo que o Senhor falou, faremos. Isso foi dito pelo pastor aqui no domingo. Foi a maior furada de Israel, porque eles acharam que eles eram capazes de cumprir a lei. Quantas vezes nós achamos: eu sou capaz de fazer isso, ou eu sou capaz de vencer a tentação, eu sou capaz de me manter ileso e não cair no pecado. Para, meu querido, para. Põe a cabeça no chão e reconheça que você é humano, e humano erra. Humilhe-se diante do Senhor, não é diante de mim, eu sou humano igual a você. Se eu estou falando aqui na frente é pela graça do Senhor. Não sou melhor do que você. Mas humilhe-se diante do Senhor e fala: eu quero te servir, mas eu sei do que eu sou feito e eu preciso da tua graça. Eu vou convidar o grupo aqui à frente para cantar mais um louvor com vocês. Nós vamos cantar com a igreja: que sejas meu universo. Ele quer ser tudo na nossa vida.